Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo aprender essa maquiagem, ela é simples de fazer, elegante e é uma ótima opção para o seu dia a dia. Então pega suas makes aí e venha levar autoestima comigo. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, bora se produzir? É claro! Se o seu rosto já está lavado, pega aí o teu hidratante pra gente começar essa maquiagem. Tô testando esse creme hidratante aqui, a primeira vez que eu usei pinicou o meu rosto, nas outras vezes não. Mas eu tinha usado um hidratante por baixo, na segunda vez que eu usei, né, pra evitar que ardesse. Mas hoje eu estou sem outro hidratante, vou usar só ele mesmo. Passei só o meu hidratante na área da dermatite, que é essa região aqui, mas as outras está sem interferência de nenhum outro produto. Ele tem um sensorial bom, um cheirinho gostoso e ainda não é uma indicação, tá? Vou testar primeiro para ter uma opinião bem formada, para só então indicar para vocês. Hidrato o pescoço também, tem muita gente que esquece. Vou hidratar os meus lábios com esse lip gloss aqui da Ruby Rose, ele tem uma textura de lip oil. Enquanto a minha pele absorve a hidratação, eu vou delinear as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Vou pentear os meus pelos para cima. E com o auxílio de um pincel chanfrado assim fininho, eu vou misturar esses dois tons de sombra, tirar o excesso e desenhar pelinhos nas minhas sobrancelhas para cobrir a parte que eu tenho falhas. Mas eu ainda vou deixar algumas falhinhas para elas ficarem mais naturais. E com o cotonete eu vou limpar onde eu borrei e já aproveito e esfumo para não deixar a sobrancelha muito marcada. E para elas ficarem bem penteadinhas e o dia inteiro no lugar, vou usar esse gelzinho aqui da Ruby Rose. Aplica sentido contrário ao crescimento do pelo, para ele penetrar bem nos fios e alinha como você preferir. Eu não gosto muito da sobrancelha arrepiada, então eu faço o alinhamento com o próprio pincel aqui do gelzinho. E como a proposta da make de hoje é para o dia, vou aplicar também protetor solar. Este meu aqui é da Bioré, é um protetor muito bom, fininho. Agita antes de aplicar. Ele é bem líquido e não interfere na maquiagem. É o protetor que fica menos oleoso que eu já usei. Quando passa logo, ele fica um pouquinho esbranquiçado, mas depois que a pele absorve, olha só como ele fica, bem levinho na pele. Gosto bastante, é um dos meus preferidos. E uns 2 minutinhos depois que eu apliquei o protetor solar, vou aplicar já a base. A que eu vou usar hoje é essa da Dalla My Secret. A minha é na cor 3N. E hoje eu vou fazer os olhos e a pele tudo junto, porque é como eu faço no meu dia a dia e acho que facilita bastante na correria do dia a dia, né? Vou adicionar algumas gotinhas de blindagem para aumentar a duração da base. Essa daqui é da Dapop. Ela é uma baratinha muito boa e eu não vou passar blindagem na pele para não diluir o protetor solar. Além disso, esse hidratante aqui que eu usei, ele já tem blindagem na fórmula, mas se eu quisesse usar não teria problema. Vou misturar bem, aplico dando batidinhas e eu não aplico aqui na região da olheira porque eu já vou aplicar corretivo e muito acúmulo de produto nessa região pode marcar as linhas. Eu gosto muito dessa base, gente, da Dalla. Ela tem uma cobertura bem bonita, de média para alta, mas ela fica fina na pele, principalmente quando dilui com blindagem. Além disso, tem longa duração e preço acessível. Se eu não me engano, eu pago R$38 na Shopee. Vou deixar o link na minha lojinha, caso vocês tenham interesse. A maioria dos produtos que eu uso aqui, eu deixo lá. Não esqueça de aplicar no pescoço também, aqui abaixo. Vou dar batidinhas com a esponja para suavizar ainda mais aqui o aspecto da base. Ó, esse lado que eu passei a esponjinha já dá uma afinada em comparação a esse. E para corrigir as minhas olheiras, eu vou usar este corretivo da Catherine Hill com a Prilessa. Ele é um corretivo de camuflagem de altíssima cobertura, um pouquinho dele já rende bastante. A minha é na cor A2 e eu vou aplicar na minha olheira. E eu não apliquei aqui em cima dessas linhas. Vou espalhar com o pincel também. Eu prefiro o pincel para ter mais precisão de onde eu estou aplicando. Olha para cima para alcançar todos os cantinhos. Eu gosto desse corretivo, ele não fica acumulando nas minhas linhas, mas por ele ser um pouco mais grossinho, eu diluí com blindagem, eu coloquei blindagem dentro do meu corretivo, mas se você passar demais, talvez acumule, porque ele é um pouco mais grossinho mesmo. E olha como ele cobre, fica bem bonito. Vou aproveitar e selar aqui abaixo dos olhos com esse pó Tono Glow da Candice Berenice. Ele é um pó bem fininho, mas ele tem partículas de brilho. Caso você não goste de partículas, eu não recomendo ele para você. Mas é um dos mais fininhos que eu já usei. E nessa região aqui dos olhos costuma ter muita linhazinha, né? Quando a gente coloca um pó mais pesado,
Até aquela linha que a gente acha que não tem aparece. E para devolver as sombras ao meu rosto, eu vou usar essa paletinha aqui da Oceane. Vou usar esse tom de contorno, que ele é um pouco mais frio. Só acho uma pena essa marca, né, Oceane, que é tão grande, ter apenas essa cor de paleta. Eles deveriam ter, no mínimo, uma versão para pele clara, uma para média e uma para escura, né, gente? E se você ainda tem dúvida de onde aplica o contorno, segue aqui do alto da orelha, bem na raizinha do cabelo aqui, até a direção da boca, para 2 dedos antes. Mas não é para ficar como se fosse um traço marcadão, sabe? Ele começa um pouco mais intenso e vai suavizando até chegar aqui. E por isso que a gente começa aplicando de cima. Segue também a linha do cabelo, encontrando aqui com o que você fez. E eu não tô tirando excesso, tô aplicando direto mesmo, porque essa paleta não é muito pigmentada. Além de só ter essa versão, é clara e pouco pigmentada, mas mesmo assim eu gosto dela, ela funciona bem pra minha pele. E quando eu tô com pressa, eu prefiro usar produto sem pó mesmo, porque não tem aquela coisa de aplica produto, depois sela, porque eu acho bem mais rápido assim. Aplica também o contorno aqui abaixo da mandíbula, descendo pro altinho do pescoço. Aí eu aproveito, já achato o pincel, já passo bem aqui na lateral do meu nariz, quase que no topo, e vou levando até abaixo da sobrancelha. E fecho aqui a pontinha. Agora eu vou aplicar o bronzer, vou aplicar aqui acima do contorno, quase em cima do contorno. Ele vai criar uma transição para quando eu aplicar o blush, ficar uma transição bonita, uma passagem de cor bonita, sabe? Um degradê de cores. Achei a palavra que eu queria, um degradê. Vou aplicar aqui também. E com o pincel de esfumar, vou pegar esse bronzer, dar uma misturadinha com esse aqui de baixo e vou aplicar aqui no meu côncavo, jogando aqui o restinho para o final da sobrancelha, para o olho ficar com aquele aspecto levantado, sabe? Vou tirar o acúmulo de corretivo deste lado, o outro eu acho que não tinha. E eu vou ligar esse bronzer aqui, ó, com o nariz. Dá um efeito bem bonito na maquiagem. Vou aplicar o iluminador primeiro, depois o blush. Esse daqui é um iluminador com partículas de brilho menores. Tem umas partículas, mas não são grandes. Fica bem bonito. E no dia a dia eu gosto mais de o iluminador mais discreto. Aplica aqui nesse ossinho, apalpa, e é bem em cima dele que você vai aplicar. Vou aplicar aqui também, como se fosse um C. Ele fica um glow bem bonito. E com o pincel menorzinho, vou aplicar nas áreas que eu preciso de mais precisão. Cantinho interno dos olhos. Vou conferir aqui se está na mesma intensidade dos dois lados. No arco aqui da sobrancelha. Entre os olhos, para dar um pontinho de luz aqui no nariz. Pontinha do nariz também. Arco do cupido. Vou aplicar aqui também na pontinha do queixo. Lembrando que na maquiagem, tudo que a gente contorna, a gente afunda, cria mais profundidade. E tudo que a gente ilumina, a gente traz mais pra frente, ou aumenta o tamanho. De blush eu vou usar este daqui da Vizela. Ele é o Red Mocha. Ele tem esse tom bem bonito. É um dos meus preferidos. E eu aplico aqui. E o restinho que sobra eu vou encostando aqui nos olhos. Ele vai ficar por cima do iluminador, para parecer que é um blush radiante, cintilante. Eu acho que fica um acabamento bem mais natural e mais bonito. E tenho cuidado de deixar o blush, ó, na mesma altura, que às vezes a gente na pressa deixa um mais pra cima, outro mais pra baixo, ou um mais pra frente, outro mais pra trás, então vai alinhando. O restinho eu vou trazendo aqui para o centro, quase sem encostar o pincel, sabe? Como se eu tivesse com pena de encostar o pincel, para ele ficar bem suave nessa região. E um pouquinho aqui também nas têmporas, pontinha do queixo. E eu vou usar esta cor também nos olhos, para ficar uma make mais monocromática. Vai fazendo movimentos de vai e vem no seu côncavo, e as cores vão se misturando e ficando bem bonita. Vou aplicar também aqui no centro da pálpebra. Eu vou deixar para tirar a intensidade do blush no final, caso eu veja necessidade depois de selar. Porque depois que a gente sela, sempre o blush perde um pouco a intensidade. Quando a gente coloca batom, dá uma incrementada nos olhos, ele vai ficando mais uniforme enquanto a maquiagem vai sendo construída. Vou usar esse tom de marrom da minha paletinha, da Belly Angel, mas pode ser de qualquer paleta. Eu quero dar mais profundidade no meu côncavo e eu quero deixar esse cantinho mais escuro também. Lembra de jogar para o final da sobrancelha, que a gente não quer nada caído aqui. Faz uma bolinha no cantinho aqui externo e vai levando até o meio do côncavo. Se você precisar, você pega mais sombra, vai depender do seu gosto. Vou intensificar um pouquinho mais. Vou dar uma suavizada aqui nessa bordinha que eu tô achando um pouquinho marcado. Bem na borda da sombra, você vai fazendo movimentos circulares, com a mão bem leve,
até essa bordinha ficar bem suave. Com o mesmo pincel, vou voltar aqui no blush, vou dar só um toquezinho, tirar o excesso, que eu quero só uma nuance. Vou aplicar lápis preto na linha d'água, esse meu aqui é da Ruby Rose. Vou aplicar só na linha d'água superior, e olha como fica parecendo que já tem um delineado bem fininho. Com o pincel de detalhe, eu vou pegar aqui a sombra preta, ou o que restou dela. Vou tirar bem o excesso, e vou fazer aqui um delineado rente aos cílios, do meio até o final. Eu não vou puxar gatinho, vou limpar o pincel e dar uma esfumadinha a mais aqui, fazendo movimentos de vai e vem. Quero que fique assim, bem difuso. Amei. Agora eu vou voltar com o meu bronzer, tirar o excesso e passar aqui rente aos cílios inferiores. Lembra de limpar o pincel caso você esteja usando o mesmo pincel. Eu não ia passar lápis na linha d'água inferior, mas eu resolvi passar. Eu vou usar esse marrom aqui, ele é da Ruby Kisses. Aqui nesse final vou dar uma borradinha para fora, bem rente aos cílios mesmo. Limpei o pincel, o mesmo pincel de detalhe, e vou fazer movimentos de vai e vem aqui, rente aos cílios. Como eu já tinha aplicado o bronzer aqui, não vai precisar selar, mas se você não aplicou nada, sele para ele não escorrer. Para melhorar o acabamento, você pode pegar o cotonete e aqui no final do seu olho, você levar sentido a sobrancelha. Aí ele vai ficar mais levantado. Vou selar a pele. Esse é o pó Lilac Blur da Pop. Eu não selei antes porque a região dos olhos já estava selada e a gente usou produtos em pó. Mas, se a sua sombra for esfarelenta, é melhor que você sele antes, para que não caia na pele e acabe manchando. Vou aplicar o pó mais concentrado na zona T, que é onde eu tenho mais oleosidade. Zona T é essa região aqui. Já aproveito e esfumo aqui o blush. Selo também o pescoço. Vou aplicar bruma antes da máscara de cílios. Essa aqui é da Ruby Rose, Stay Fix. Eu gosto de aplicar mais nas laterais mesmo, para devolver o viço. E enquanto ela vai secando, pra gente ganhar tempo, eu vou contornar os meus lábios com lápis marrom. Estou seguindo o meu contorno natural mesmo. Ele é bem maciozinho, bem fácil de esfumar, não é aquele lápis que tem aquela longa duração. Vou aplicar este batom aqui. Ele é o Nude Marsala da Avon. Eu vou aplicar dando batidinhas, para não ficar com a cor tão intensa. Vou usar o Curvex antes da máscara de cílios. Posiciono o Curvex, dá uma elevada e aperta. Vai apertando devagarzinho e posicionando o Curvex para ele não beliscar sua pálpebra e nem puxar muito os seus cílios. Vou aplicar essa máscara de cílios, a Big Bang, da Candice Berenice. Ela é uma máscara que dá bastante volume, joga a cabeça um pouquinho para trás e vai fazendo movimentos de zigue-zague para que seus cílios entrem bem no aplicador. Olha a diferença que já deu. A única coisa que eu não gosto dessa máscara é que ela tem um aplicador muito grande. Tem que aplicar com muito cuidado para não borrar. Mas caso borre, é só esperar secar e limpar com o cotonete. Se você não esperar secar, ele vai manchar. Apliquei uma camada bem generosa. Agora eu vou aplicar essa daqui da Ruby Rose, essa verdinha da Melu, que ela ajuda a dar uma curvadinha nos cílios, uma levantada. Quem é que não faz careta aplicando máscara de cílios? Meus cílios, eles não são muito longos. Se eu não tivesse aplicado o Curvex, eles iam parecer ainda menores. Eles são bem caidinhos assim, sabe? Não chega a ser para baixo. Bem aquele para baixo, mas ele é caído. Vou aplicar nos cílios inferiores. Olha só quem resolveu aparecer. Oi, Tanguinho! E ao longo do dia, quando meu cílio fica mais caído, eu faço assim, ó. Pressiono ele para trás com o dedo e ele levanta de novo. A máscara já secou, vou limpar o borradinho. Meu gato acabou de subir aqui, tá quase na hora dele comer. Né, Pituco? E veio pedir uma ração, né? Olha que lindo que ele é. Oh, Pituco. Tá ronronando já, ele é muito carinhoso. E no meu dia a dia, eu quase não aplico cílios postiços. Quando eu quero colocar alguma coisa, eu aplico esses aqui de tufinho, que é bem mais fácil. Eu coloco 2 aqui no cantinho, 2 no outro. E já dá uma diferença, um destaque pro olhar. E esse é o resultado da maquiagem. Uma make bem simples, básica, já dá aquela diferença, né? O up no visu e na autoestima também. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Me digam aí, meninas, o que vocês acharam desta make, se usariam e se fariam algo de diferente. Comentem também dicas e sugestões para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, tem vários outros aqui no canal que você vai amar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative os sininhos para não perder os próximos vídeos. Toda terça, meio-dia, às vezes às quartas, eu posto makes completas. E todos os dias da semana, várias opções de makes nos shorts. Um beijo e até o próximo vídeo.